Olá pessoal do YouTube, olá alunos, tudo bom? Aqui é o professor André Vargas de Física, com mais uma aula para o nosso canal, tá? Hoje uma aula de campo elétrico envolvendo linhas de força, linhas de campo elétrico, tá? Aqui no quadro eu coloquei o desenho, como é que seriam as linhas de campo entre duas cargas de sinal contrário, uma positiva e outra negativa, e duas de mesmo sinal. Linhas de força, né? A gente sabe que o campo elétrico, a direção, né, do campo elétrico é dado por uma carguinha teste, uma carguinha de prova, né? E eu sei que uma carga positiva sempre tem campo elétrico de afastamento, né? E uma carga negativa eu tenho campo elétrico de aproximação, que a gente viu na última aula de campo elétrico, tá? Então aqui, ó, essas linhas de campo aqui, ó, elas representam a região, estão representando o campo elétrico nessa região aqui, ó. E também elas poderiam mostrar pra gente, se nós fizéssemos um experimento com no laboratório de física lá onde eu trabalho, lá em Pampa, tem um experimento, só que é difícil de trazer para vocês, que está meio complicado para entrar lá por causa agora do Covid, tá? Deu alguns casos de Covid, então está meio trancado o laboratório. Se eu colocar um óleo dentro do recipiente, um óleo, e colocar dois pontos carregados, né? Botar cargas em pontos e colocar sementinhas naquele óleo, eu vou conseguir ver essas linhas de campo aqui, ó. Porque aquelas sementinhas, elas vão tomar o formato das linhas de campo. Porque o formato das linhas de campo aqui seria um movimento, a trajetória seguida por uma carguinha teste. Se eu colocar uma carguinha teste aqui, uma carguinha teste é uma carguinha positiva, né? Ela vai ser repelida por essa aqui, ó. E ela não vai para cá, porque no momento que ela é repelida por essa aqui, ela também é atraída por essa, tá? Então quando ela vai se afastar da carga positiva, ela vai começar a ter atração daquela lá. Então ela vai tomar uma trajetória assim, tá? Se eu colocar a carguinha aqui, nesse pontinho aqui, ó, vai ser repelido pelo positivo, mas atraído pelo negativo, tá? Uma trajetória em linha reta. Se eu colocar aqui embaixo, essa carguinha teste positiva, né? Lembra que a carguinha teste e carga de prova, para analogia, é uma carga positiva, tá? Se eu tiver uma outra carga pequena, que não seja carga teste e não seja carga de prova, eu tenho que dizer que ela tem um sinal negativo, tá? Se eu não falar que ela tem um sinal negativo, se eu falar que ela é uma carga teste, eu já penso que ela é uma carga positiva. Então, se eu colocar uma carguinha teste aqui, ela vai ser repelida pela carga positiva, mas ao mesmo tempo vai ser atraída para lá. Vai tomar uma trajetória aqui. E essa trajetória aqui, seguida por ela, é mais ou menos a trajetória da linha de força, da linha de campo, tá? Então, essas linhas de força representam, tá, o campo elétrico gerado por essas duas cargas aqui. Essas linhas de campo aqui, se eu colocar uma carguinha teste aqui, ó, vai ser repelida por essa, mas também repelida por essa. Então, se ela for repelida por essa, ela não vai seguir em linha reta para lá, que vai ser repelida por essa aqui também. Então, essa carga aqui, ó, essa carga aqui, e essa carga aqui, e essa carga aqui, e essa carga aqui, ó, essa aqui, ó, se eu colocar uma carguinha teste positiva aqui, vai repelir, seria repelir em linha reta para lá, se não tivesse essa aqui. Mas como tem essa aqui que vai repelir também, então a carguinha teste vai repelir para cá. Então a linha de campo, a linha de força, vai ser a trajetória seguida por essa carga teste, tá? Bom, essas linhas de campo, elas são representadas ponto a ponto por vetor campo elétrico. Tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que tem direção, tá? Tem sentido e tem intensidade, tem valor, tem módulo. O módulo seria o tamanho do meu vetor. Então aqui, ó, se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui e pedir para vocês representar o vetor campo elétrico aqui nesse ponto, o vetor campo elétrico vai ser sempre uma reta tangente a esse ponto aqui, ó. Vai ser uma reta que vou pegar a régua e vou tangenciar uma reta. Tangenciar é passar, né, raspando aquele ponto ali. Vou passar tangenciando aqui, ó, e aqui vou ter representação do campo elétrico aqui. Aqui eu vou chamar o campo elétrico no ponto 1, que eu vou chamar aqui. Já aqui, eu vou também traçar uma reta tangente aqui, ó, e vou chamar o campo elétrico de campo 2. O que vocês notaram aqui, ó? Que o meu vetor campo elétrico aqui, o meu vetor campo elétrico, se é uma grandeza vetorial, tem que colocar um tracinho em cima aqui. O meu vetor campo elétrico no ponto 1 é maior do que do ponto 2. Pela lógica, o ponto 2 está mais afastado da carga positiva, né? E o ponto 1 está mais próximo da carga positiva. A gente viu na aula passada que quanto mais próximo da carga, maior é o campo elétrico, né? Porque diminui a distância, e esse campo elétrico diminuindo a distância vai aumentar sempre ao quadrado, né? Se eu dividir a distância pela metade, tá? O meu campo elétrico vai ficar 4 vezes maior. Como aqui está mais perto, o campo elétrico é maior no ponto 1. Então, como consequência também, a gente pode notar que no ponto 1 as linhas de campo estão mais próximas, ó, estão mais próximas, tá? Então, o que a gente
percebe que quanto mais próximas estão as linhas de campo, maior é o campo elétrico, tá? Ou seja, essa linha de campo aqui, tá? Ela é uma linha que sai da carga positiva e vai para a carga negativa, faz a volta e entra lá, tá? O que mais que a gente pode ver desse campo elétrico? As linhas saem do positivo e entram no negativo. Saem do positivo e entram no negativo. São linhas, né? São linhas que nunca se cruzam, tá? São linhas fechadas que nunca aqui está aberto, porque não tem como fazer a volta lá, né? São linhas fechadas, são linhas que nunca se cruzam e que elas, quanto mais próximas elas estão aqui, ó, maior o campo elétrico. Então, se eu chamar aqui de ponto 3 aqui, ó, se eu colocar um ponto 3 aqui e eu pedir para vocês colocar isso aqui em ordem de campo elétrico, de vetor campo elétrico, aqui o vetor campo elétrico, ó, vai ser dado para cá. O que vocês vão me afirmar? Que o campo elétrico no ponto ficou meio fora de ordem ali, no ponto 1. O maior campo elétrico que eu tenho ali é onde está mais próximo às linhas, que é do campo ponto 3 aqui. O campo elétrico no ponto 3 é o quê? É maior que no ponto 1, que é maior que no ponto 2. Ficou meio fora de ordem os números aqui, mas até é bom para prestar atenção, ó. Onde é que o campo elétrico é maior? No ponto 3. Olha o vetor do campo elétrico no ponto 3, bem maior. Olha o vetor do campo elétrico no ponto 1, menor um pouquinho. Olha o vetor do campo elétrico no ponto 2, bem menor. Então, o 3 é maior, o 1 é menor um pouquinho, mas é maior que o 2. Tá? Bom, se eu for... O que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber algumas coisinhas. Primeira coisa, o que a gente anotou agora aqui? Que a gente anotou o seguinte aqui, ó. Que quanto mais próximas, tá? As linhas de campo, eu vou chamar linhas de campo aqui. Que às vezes chamo de linha de campo dos livros. Linha de campo, quanto mais próxima as linhas de campo, maior o campo elétrico. Ou seja, maior também o vetor campo elétrico, se eu for representá-lo. Porque o vetor campo elétrico, ele me dá a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico ponto a ponto na linha de campo. Tá? Em cada ponto da linha de campo, se eu quiser saber o valor do campo elétrico, eu vou ver pelo vetor campo elétrico. Tá? O que mais que eu posso ver? O que mais que a gente viu de importante aqui? Que a direção do campo elétrico, tá? A direção do campo elétrico é dada pelo vetor campo elétrico, tá? É dada pelo vetor campo elétrico. O sentido do campo elétrico é de afastamento de uma carga positiva e de aproximação de uma carga negativa. Ou seja, o sentido do vetor campo elétrico é dado pela linha de campo, tá? Pela linha de campo. E a intensidade do campo elétrico é dado pelo tamanho do vetor campo elétrico a cada ponto, tá? Então, esse tamanho do vetor campo elétrico aqui eu consigo medir o valor do campo elétrico naquele ponto ali, tá, pessoal? E esse valor do campo elétrico tem a equação, a gente tem algumas equações para calcular campo elétrico. Não sei se vocês lembram lá, ó. E vou colocar aqui, ó, para o pessoal enxerga melhor. Campo elétrico é força elétrica dividida pela carga teste. E campo elétrico é constante eletrostática, carga em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Lembra disso? São as duas equações de campo elétrico. Tá? Então, assim, saber, quanto mais próximas as linhas de campo, maior o campo elétrico. Tá? Posso dizer aqui que, vou anotar também, que o vetor campo elétrico, tá? O vetor campo elétrico, ele é representado aqui, vou colocar entre parênteses assim, ó, a letra E com um tracinho em cima. Como é que eu leio isso aqui, ó? Vetor campo elétrico. Vetor campo elétrico, ele vai dar o quê? Eu posso afirmar que esse vetor campo elétrico, a direção dele, tá? É dado, tá? Pela reta tangente, tá? Pela reta tangente, tá?
pela reta tangente à linha, tá, de campo. Tá, o que mais que eu posso dizer? Que o sentido do vetor campo elétrico, tá, o sentido é o da linha de campo. Tá? E aí faltou espaço aqui para mim. Aí eu posso dizer aqui, ó, que o valor, né? Vou escrever em algum lugar, vou dar uma apagadinha aqui nesse aqui, ó, tá? Que o valor, que é a intensidade, só para vocês copiarem aí, a intensidade, tá? A intensidade é o tamanho do vetor. É o tamanho do vetor. Tá? A intensidade é o tamanho do meu vetor. Tamanho do vetor. Tá? Talvez vocês não enxerguem. Então, lá. Recapitulando, as linhas de campo representam o campo elétrico nessa região aí. Essas linhas de campo, elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Elas são linhas que nunca se cruzam, são linhas fechadas, tá? E elas são linhas que quanto mais próximas elas estiverem, maior o campo elétrico, tá? E o valor do campo elétrico, a direção do campo elétrico e o sentido do campo elétrico, ponta a ponto, em cada ponto dessa linha de campo é dada pelo vetor campo elétrico. E o vetor campo elétrico é uma reta que tangencia o ponto onde eu quero verificar. E a reta aqui, ó, vai me dar a direção do campo elétrico, vai me dar o sentido, que é geralmente o sentido da linha de campo, tá? Que tá aqui, nesse ponto aqui. E a intensidade do campo elétrico desse ponto aqui vai ser dada pelo valor do campo elétrico. Então, quando eu te dou esses vetorzinhos aqui, ó, eu estou te dando a noção do valor do campo elétrico em cada ponto. Aí tu olha, se esse vetor aqui é maior que esse, quer dizer que aqui o campo elétrico é maior que aqui. Tá? Deu para entender? Talvez ficou meio... Fui escrever aqui, demorou um pouquinho, ficou cansativo. Tá? Bom, campo elétrico uniforme. Tá? O nome já está dizendo aqui, ó, uniforme. Uniforme significa o quê? Significa igual. Tá? Vamos ver se vocês entenderam a matéria. Por que essa linha está saindo dessa placa e está entrando aqui? O que essa placa é aqui? É uma placa positiva. É uma placa positiva. Se eu perguntar para vocês aqui, essas linhas aqui, em algum lugar elas estão mais próximas uma da outra? Eu tentei fazer elas paralelas. O que são retas paralelas na matemática? São retas que nunca se cruzam e são retas que estão sempre na mesma distância uma da outra. Se aqui está 10 centímetros uma da outra, aqui também vai estar 10 centímetros. Aqui vai estar 10, aqui vai estar 10, aqui vai estar 10. Ou seja, são retas que não estão mais próximas uma das outras. Se essas retas aqui não estão mais próximas uma das outras, significa que nessa região aqui, se eu chamar aqui de ponto 1, aqui de ponto 2, aqui de ponto 3, tá? Eu for verificar o vetor campo elétrico aqui no ponto 1, esse vetor campo elétrico aqui vai ser em cima da linha, né, que vai tangenciar a linha. E esses vetores eles têm que ser do mesmo tamanho, que todos eles têm que ser do mesmo tamanho. Por quê? Porque o vetor campo elétrico no ponto 1 é igual no ponto 2, é igual no ponto 3. Eu posso aqui dizer vetor, ou também posso dizer que o campo elétrico no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 é igual. Tá? E sucessivamente. Nesse caso aqui, entre as placas de um capacitor, por exemplo, tá? Entre as placas de um capacitor, numa região entre placas, eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho campo constante, campo elétrico, tá? Campo elétrico constante, tá? Campo elétrico constante. Eu tenho campo elétrico constante. O campo no ponto 1, o campo no ponto 2 e o campo no ponto 3. Ele é igual em tudo. Ele é igual em direção, ele é igual em sentido e ele é igual em tamanho. Todos os vetores aqui, ó, o vetor campo elétrico no ponto 1, o vetor campo elétrico no ponto 3 e o vetor campo elétrico no ponto 2, tá? São iguais. O vetor tem que colocar um tracinho aqui em cima aqui, tá? Para representar vetor.
Escrevi muito pequeno aqui. Tá aqui. Vetor campo elétrico. Os vetores campo elétrico são iguais em todos os pontos. Tá? Campo 1, campo 2 e campo 3 são iguais. Ó. Vetor campo elétrico ponto 1 é igual ao ponto 2. Ou seja, o campo elétrico dentro dessa região, tanto vetorial como escalar. Escalar é quando eu retiro o sentido, tá? E a direção, só considero o valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico aqui é igual, é constante. Tá? Bom, se eu tenho um campo elétrico uniforme aqui, ó, eu vou... O que eu tenho que é importante que eu vou anotar aqui, ó? Que para... que eu posso anotar aí, ó? Tá? Que as linhas, tá? De campo são equidistantes. Ou seja, paralelas. Tá? Assim, tá? Assim, o campo elétrico é igual, tá? É igual, tá? O que é esse E aqui? Campo elétrico. Campo elétrico. Tá? Então nessa região aqui eu tenho campo elétrico igual sempre, porque as linhas estão igualmente espaçadas. Já aqui não, as linhas estão mais próximas umas das outras. Se as linhas estão mais próximas, indica que o campo elétrico é maior quanto as linhas estão mais próximas. Aqui as linhas estão igualmente espaçadas, né? Eu tenho campo elétrico igual, campo elétrico constante. Que nem lá o campo uniforme lá, né? O movimento uniforme lá, onde a velocidade era constante. O movimento uniformemente variável, onde a aceleração é constante. Tá, vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. E vamos colocar algumas dicas para vocês. Algumas dicas que caem muito em prova. Digamos que eu tenho duas placas, tá? Duas placas aqui. Nessa região aqui eu tenho um campo elétrico uniforme, tá bom? Campo elétrico uniforme aqui. Tá? Tem um campo elétrico uniforme. Vai alguém aqui e coloca aqui uma carguinha teste positiva. Sabe que nessa placa aqui só pode ter carga o quê? Positiva. Essa placa aqui é carregada positivamente. E essa aqui só pode estar carregada o quê? Negativamente. Porque as linhas se afastam do positivo e se aproximam do negativo. Se eu colocar uma carguinha teste aqui, o que vai acontecer? Essa carguinha teste aqui vai receber a ação de uma força elétrica, concorda comigo? Que o positivo vai repelir o positivo e o negativo vai atrair o positivo. Vai ter uma força elétrica nela. Então, se eu colocar ela aqui parada, aqui, ó, se eu colocar ela com velocidade inicial 0, ela vai acabar se movendo. Que tipo de movimento ela vai ter aqui? Se eu desprezar a gravidade, aí vai falar, desprezando o campo gravitacional. Nesse caso aqui, a gente vai adotar a gravidade 0. A gente vai desprezar o campo gravitacional. Se eu desprezar o campo gravitacional, o que quer dizer? Que essa partícula aqui ela não vai ter peso. Ela tem massa tão pequena que eu vou desprezar o peso dela. Então a única força que vai atuar nela aqui é a força elétrica, por isso. Então nesse caso aqui, ó, a força elétrica vai fazer papel de força resultante. Porque não vai ter peso atuando nela. A única força que vai atuar nela é a força elétrica. Então ela vai seguir aqui em linha reta. E se tem força resultante, eu posso dizer que força resultante é massa vezes aceleração, concorda comigo? Então apareceu a palavra qual aqui? Aceleração. Se tem aceleração, é porque nessa região aqui eu tenho movimento uniformemente o quê? Variado. E nesse caso aqui, ó, como a força elétrica está apontando para lá, o que eu vou ter para lá? Vou colocar até de azul aqui. O que eu vou ter para lá? Vou ter uma aceleração. E lembre que a aceleração e a força resultante estão sempre na mesma direção. A aceleração e a força resultante estão sempre na mesma direção e no mesmo sentido.
Se tem força resultante para lá, tem aceleração para lá. Então eu vou ter aqui um movimento uniformemente variável e acelerado. Eles gostam muito de perguntar isso. O que acontece se eu colocar uma carguinha teste em repouso dentro da região de campo elétrico, tá? E desprezando o campo gravitacional? A única força que vai atuar nela vai ser a força elétrica, então ela vai ter aceleração. Se ela tiver aceleração, ela vai ter um movimento uniformemente acelerado, tá? Aí eles gostam muito de fazer esse tipo de pergunta, maluquinha assim, também, ó. Se eu jogar um elétron daqui para lá, se eu jogar um elétron daqui para lá com grande velocidade, se eu jogar um elétron daqui para lá com grande velocidade, o que vai acontecer com esse elétron? Quando ele estiver indo, ele vai receber repulsão, ele vai receber o quê? Ele vai receber... Não, elétron não, vamos colocar uma carga positiva também. Daí é onde eu quero chegar. Se eu jogar daqui para lá uma carga teste positiva, o que vai acontecer? Quando eu jogo ela daqui para lá, positivo com positivo tem o quê? Tem repulsão. E positivo com negativo tem o quê? Atração. Então quando eu jogo essa carga aqui, ó, essa carga aqui que é positiva, essa carguinha teste que é positiva, para lá, ó, ela vai ter uma grande velocidade. Quando ela entrar aqui no campo, essa velocidade vai diminuindo, 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 e vai chegar um ponto que ela vai chegar em algum lugar aqui, ó. Essa minha carguinha teste positiva, ela vai fazer o quê? Ela vai parar, guris. Ela vai parar. E aí depois ela vai voltar com o movimento acelerado. Então quando eu jogo ela, na primeira situação aqui, ó, ela tem movimento o quê? Na primeira situação aqui ela tem movimento o quê? Retardado. Tá? Retardado. E na segunda, e quando ela volta aqui, ó, quando ela volta, né, de novo aqui, ó, quando ela volta aqui, ela tem movimento que acelerado. Então me entende, ó? Joguei uma carguinha para lá. O negativo vai atrair o positivo, né? Então vai travar a carguinha. E ainda também essa carguinha vai receber repulsão do positivo. Então ela vai parar antes de chegar lá, de repente. E ela para, se ela vai diminuindo a velocidade, movimento retardado. E quando ela para, ela volta com o movimento o quê? Acelerado. Esse tipo de coisa tem que saber analisar nas provas, tá? Uma outra coisa que é muito importante. Digamos que eu tenho aqui uma placa, tá? Uma placa positiva aqui, um tapume de circo, de mágica. E aí o mágico resolve fazer essa esfera flutuar aqui. Tem uma esfera aqui, tá? E ele resolve fazer essa esfera aqui flutuar, tá? E essa esfera aqui, ó, tem um peso. Mas por que se essa esfera tem peso, por que ela flutua? Se ela flutua, é porque tem alguém que está segurando esse peso. Que nem essa caneta, se eu largar ela, ela cai. Por que ela não cai? Porque eu estou segurando o peso dela, fazendo uma força para onde? Mas como aqui tu não enxerga nada segurando a esfera, só o peso que tu sabe que tem nela. Então tem uma outra força invisível que está fazendo a esfera flutuar. Nesse caso aqui, seria a força qual? Elétrica. Então eu posso dizer que se essa tapume aqui tem carga positiva, essa esfera aqui também tem carga o quê? Também vai ter carga positiva. Que positivo com positivo tem força de repulsão. Mas para que essa esfera que esteja flutuando, tem que aparecer a palavra assim, ó. Uma esfera está flutuando em equilíbrio. Toda vez que aparecer equilíbrio, tá? Equilíbrio, tá? Toda vez que aparecer a palavra equilíbrio, tu tem que lembrar uma coisa, guris, ó. Que a força resultante que atua nessa esfera é quanto? É zero, tá? A força resultante, tem um celular tocando aqui, incomodando, tá? Que a força resultante que atua nessa esfera é zero, e as únicas duas forças que atuam aqui são o quê? É a força elétrica menos quem? Menos o peso. Tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, a minha força elétrica é igual ao peso. Sempre que aparecer a palavra equilíbrio, é porque o somatório das forças dá zero. O resultado das forças dá zero. Então eu posso fazer flutuar uma pessoa. Eu coloco nela uma armadura, eletrizo essa pessoa.
quando eu coloco ela em cima desse tapume aqui, né, ou quando eu ligo um campo elétrico aqui, né, um campo aqui elétrico aqui nesse tapume aqui, e esse campo elétrico tiver uma carga positiva aqui, e a pessoa tiver positiva, a pessoa pode sofrer uma força de suspensão. Por quê? Porque a força elétrica, a pessoa vai subir, subir, até chegar um ponto que ela para de subir e fica flutuando. Quando ela para de subir é porque a força que está para cima e a força que está para baixo são iguais. Isso quer dizer que a força elétrica e a força P são iguais. Aí eles te dão lá, que nem eu peguei no exemplo aqui, te dizem que o peso dessa coisa aqui é 2 vezes 10 na 5. Na menos 5 newtons. Tá? E... Tá? Te dão um valor da carga teste e dizem que essa tua carga teste aqui, ó, é 4 vezes 10 a menos 5 coulomb. E perguntam para ti quanto que vale o campo elétrico nessa região aqui. Quanto que vale o campo elétrico nessa região aqui em newtons coulomb. Como é que tu vai calcular o campo elétrico nessa região? Campo elétrico, o que tu sabe? Campo elétrico é força elétrica pela carga teste. Então, campo elétrico é a força elétrica. Mas aí tu não tem a força elétrica. Mas quando falou a palavra equilíbrio, tu lembrou que a força elétrica é igual a quem? É igual ao peso. Então aqui a tua força elétrica é igual ao peso. Que é quanto? Que é 2 vezes 10 na menos 5 newtons. E que a tua carga teste foi dada. Que é quanto? 4 vezes 10 na menos 5 também. Menos 5 em cima e menos 5 embaixo, aqui é coulomb. O que acontece? Corta. Só fica 2 por 4. E 2 por 4 dá quanto? Tá? Então, o meu campo elétrico vai ser 2 dividido por 4. 2 por 4, o campo elétrico naquela região ali vai simplificar por 2 aqui, por 2 vai ficar 1 meio, que é 0,5 newtons coulomb. Dei um exemplo para vocês, outro exemplo importante, tá? Vai dar o calor. Tem outro exemplo importante aqui. Tá, então, relembrando a aula. As linhas de campo nada mais é que representam a trajetória de uma carga teste. Essas linhas de campo, quanto mais próximas estiver, ali também informando que o campo elétrico é maior, tá? Quanto mais próximas são as linhas de campo, maior o campo elétrico. O campo elétrico é representado das linhas de campo ponto a ponto pelo vetor campo elétrico. E o vetor campo elétrico é sempre uma reta que tangencia ali, naquele ponto ali. Essa reta tangente ela vai ter um tamanho que vai me dar o valor do vetor campo elétrico ali naquele ponto. Vai me dar o sentido do campo elétrico naquele ponto, que é o sentido da linha de campo, que é o mesmo da setinha do vetor, tá? E o que mais que eu tenho que saber? Que quando as linhas de campo são paralelas ou equidistantes, o campo elétrico é uniforme. Se eu tenho campo elétrico uniforme, dentro da região do campo elétrico uniforme, eu posso ter, né, se eu desprezar o campo gravitacional, eu posso ter ali um movimento uniformemente variável, tá? Eles podem pedir para te calcular a velocidade que o elétron chega aqui, eles podem pedir para te calcular a desaceleração que o elétron teve, aí eles podem te dar a distância entre as placas aqui, e te pedir qual é a velocidade que uma carga chega lá. E essas coisas a gente faz alguns exercícios na próxima aula, tá? Então eu acho que hoje eu vou encerrar por aqui a aula de linhas de campo. Um abração para vocês, tá? Até a próxima aula.